Olá, você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos a mais um Clássico Debate, no nosso Clássico Debate número 57 para você, aqui na Urban TV. Lembrando, toda sexta-feira, 22 horas, e você acompanha a reprise desse programa no nosso YouTube a partir de sábado pela manhã. E hoje vamos falar nada mais nada menos que o título do Avaí. O Avaí consegue o título catarinense enfrentando a Chapecoense. Vitória no primeiro jogo, empate no segundo jogo, mas uma vitória praticamente até 90 minutos de partida, o empate da Chapecoense bem no finalzinho, e o Avaí chega ao 18º título catarinense, igualando então ao Figueirense com o maior número de títulos, aí, títulos oficiais, 18 títulos para cada um. E para a gente conversar sobre esse título do Avaí, a gente vai estar aqui com o Luan Silva e também para falar do Figueirense, essas várias contratações que foram reveladas nas últimas 2 semanas, propriamente dita, né? Na última semana também, a gente falou já disso bastante. A gente tem aqui o Lucas Fagundes e também o Henrique Santos, que está ali na maneira diferenciada para conseguir participar do programa, fez ali toda uma gambiarra ao melhor estilo manezinho para conseguir estar aqui conosco. Luan Silva, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Clássico Debate. Boa noite, Alan, boa noite ao Henrique e ao Lucas, né? Feliz, né? Não tem como não estar, um título estadual é sempre bom, a gente sempre, é sempre marcante, esse ainda mais que foi uma semana à tarde, a gente sempre vai lembrar com muito carinho desse título. O Avaí, o primeiro título fora da cidade de Florianópolis, né? Ganhou lá em Chapecó, praticamente inverteu no jogo de ida, né? No jogo de ida o Avaí estava empatando até o final, ganhou no último lance, a Chapecoense empatou no último lance, que acabou ali, gol do Perotti, mas não mudou muita coisa. O Avaí fez uma partida segura, né, na medida possível, assim, né? Teve 15 minutos que assustou, assim, os demais minutos da partida, o Avaí foi mais tranquilo e coroou ali, né, no belo contra-ataque com o Giovani, que acabou sendo o gol do título. Em homenagem, né, para aquecer minhas cordas vocais, no último episódio eu fiz essa promessa, eu vou tomar um refrigerante aqui, que é bem conhecido dos manezinhos, que eu, logicamente eu não vou mostrar a marca, né, porque eles não patrocinam a gente. Eu vou aqui Mas é bem pura, né? Ok. Exatamente, assim, né, Tá subindo bom. a serra, nem com... Não tem gosto de morango, tem gosto de guaraná, mas lembra muita região. Eu vou erguer uma taça aqui, né, com refrigerante daquele bom, para homenagear o Avaí nesse 18º título, e vou terminar com uma polêmica. Torcedor do Avaí, torcedor do Figueirense, podem dizer que seu time é mais vezes campeão? Depois vamos falar mais do jogo. Eu acho que até o torcedor do Guarani da Palhoça pode falar isso, porque cada um conta de um jeito diferente. É uma coisa mais absurda que existe em Santa Catarina. Cada um conta de um jeito. É um espetáculo, Vamos continuar o nosso giro aqui, dando uma boa noite para Lucas Fagundes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Alan. Boa noite, Luan. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que nos assistem. Infelizmente, é com mais um título do rival, né? Esse 18º título. Só respondendo essa pergunta, eu acho que é uma questão de artigo. Acho que os dois são os dois mais campeões, né? Vamos colocar assim. E cada um tem a seu devido asterisco aí nesses títulos. Eu acho que é briga para lá, briga para cá. Vamos deixar tudo empatado e buscar o 19º no ano que vem. Mas é isso, falar um pouquinho sobre essa final, né? Sobre também as preparações do Figueirense, tanto para a Série C, que já começa na sequência, e também aí a questão do centenário também vamos abordar um pouquinho. Valeu. Para fechar nossa mesa aqui, Henrique Santos, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo. Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos do Clássico Debate, pessoal da Urban TV. Estamos aqui mais uma vez participando aqui depois de uma live bem legal que a gente fez nessa semana, na terça-feira, pré-decisão aí do Campeonato Catarinense. Agora vamos falar um pouco sobre o que foi esse título do Avaí, né? Antes de começar o campeonato, todo mundo apontava principalmente duas equipes como favoritas, principalmente para chegar à final, né? O Avaí, pela estrutura que já deixou do ano passado, e a Chapecoense por estar na Série A. E dito e feito, o Avaí chegou ao título merecidamente. Aí depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o trabalho do Claudinei Oliveira, que a gente criticou, muita gente criticou também o goleiro, e acabou dando certo. Tanto que no primeiro tempo de ontem o Gladson foi o melhor jogador do jogo, e o Claudinei Oliveira se reinventou, buscou novas alternativas e se sagrou campeão aí com todos os méritos possíveis. E aí até quem está acompanhando a gente agora nessa sexta-feira à noite, talvez não saiba, enfim,
o Mozart perdeu o título e perdeu o emprego, já não é mais o treinador da Chapecoense, não ficou, acho que ficou um mês aí, 8 jogos. Teve um período aí que ele teve um tratamento de saúde e tal, mas infelizmente é a nossa máquina de moer treinador, o pessoal contrata sem conhecer muito o estilo do comandante, aí contratou, o resultado não veio e o Mozart já não é mais o treinador da Chapecoense. Depois, para aproveitar, eu queria falar, antes da gente encerrar o programa, mais para frente, um pouquinho sobre os dois treinadores, tanto o Claudinei quanto o Jorginho. O Jorginho sobre a questão do novo time e o Claudinei, declarações de jogadores falando sobre o Claudinei e sobre o antecessor. Mas isso eu falo ao longo do programa. Vamos lá, vamos começar a falar dessa final, então, trazendo aqui o nosso Momento Avaí para a tela da Ruban TV e começar com o Luan para a gente conversar. Luan, a gente estava vendo, né, no primeiro jogo aquele gol mágico, digamos assim, um gol no último minuto, o gol com a cara do Avaí, no última bola, realmente no apagar das luzes, né? O gol e acabou o jogo. E a gente teve no segundo jogo aquela coisa que a gente falava na terça-feira, né? Que a gente falava no Instagram. O Avaí vai o quê? Vai povoar o meio-campo? Vai deixar esse meio-campo um pouco mais solto? Como é que vai acontecer essa partida, né? E a gente viu, principalmente no primeiro tempo, várias chances da Chapecoense. Talvez tivesse um placar moral no primeiro tempo do jogo, a Chapecoense devia ter feito pelo menos um gol, né? E no segundo tempo, o Avaí conseguiu equilibrar bastante as ações e conseguiu fazer o seu gol, e depois dali vira meio uma bagunça, uma salada, porque a tensão também na final vai aparecendo bastante. A Chapecoense faz um golzinho no final, e aí aquele gol do primeiro jogo ganha ainda muito mais importância, porque é aquele gol do primeiro jogo que faz, né, toda essa cereja do bolo e leva o Avaí ao título. Então o que tu pode relatar dessa partida final e a vitória do Avaí? Eu queria começar falando que ninguém aqui criticou o Giovani, né? Deixar isso bem claro, porque na terça-feira eu não pedi pro Giovani sair do time, imagina. Coincidentemente também o Lourenço, bastante criticado, fez o primeiro gol na outra partida. Mais uma assistência do Renato, um jogador também que a torcida vem pedindo, que vem voltando a seu ritmo, que a gente sempre brinca que ele só joga no Avaí, que é incrível isso. Voltou bem, 2 assistências nas finais, né, no segundo gol do jogo de ida, no jogo de volta. Bom, como eu comentei, na minha visão, assim, na logicamente que eu sou torcedor do Avaí, eu imagino que a Chapecoense deve ter entre uns 30 bons minutos nos 2 jogos, assim, que ela foi dominante, que criou chances de gol. No jogo de volta teve muito mais chance, teve uma bola na trave, teve uma outra bola, um cruzamento da direita, que chegou um atacante de frente, acho que era o Fernandinho, teve uma boa chance com o Perotti, depois acabou não tendo muito isso. O Avaí conseguiu segurar ali, né, o lado esquerdo falhou algumas vezes na marcação, principalmente estava ali com o Valdívia, mas no mais o Avaí não teve muito susto, assim, do jogo. Depois, no segundo tempo, o vestiário fez bem para o Avaí, Claudinei mudou, botou o Vinícius Leite, botou o Renato, as mesmas substituições do jogo de ida. Comentar também que as 2 formações foram as mesmas nos 2 jogos, e o Avaí dominou o jogo ali. Bruno Silva, ao meu ver, é o craque do campeonato, dominou as ações no meio campo, e as lideranças do Avaí acabaram tomando conta. O Betão, por exemplo, né, eu já falei aqui que eu não sou dos maiores fãs do Betão, mas ele jogou muito nesse campeonato catarinense. Ele, inclusive, saiu machucado, uma pena, né? Não sei se ele vai ficar muito tempo, não sei se foi para poupar ali também. Ele falou em contratura, Luan. Hoje na Band, ele esteve no jogo aberto SC, ele falou em contratura e aí vai reavaliar. Olha, pelo que a gente conhece, eu acredito que ele não esteja apto para o jogo de sábado diante do Curitiba, na estreia da Série B. Aí pode jogar o Alan Costa, depois eu falo um pouquinho mais do Alan Costa. Ou o Rafael Pereira também, né, que geralmente é o que tá jogando, até pela posição e tal da defesa. E o Betão dificilmente se lesiona também, né? Por isso que a torcida fica meio assim, porque ele não é um jogador muito apesar da idade, não é um jogador muito de se lesionar. Alemão também, que foi muito criticado, também não queria, não gostava do Alemão no time titular, vem jogando muito bem. Foi o autor do início da jogada do gol, até que foi compartilhado no nosso perfil no Twitter, contra-ataque muito bom do Avaí, em poucos toques, acho que foi em 7 toques, né? Se vocês
lembrarem, o Avaí chegou ao gol, 7. o gol do Giovani. 7, né? O Edilson também, que foi outro jogador que cresceu no momento decisivo, e o Gladson também, que como o Henrique já antecipou, que foi muito bem nessa partida, teve um outro jogo contra o Brusque também, que ele foi seguro contra o Criciúma, então o Gladson deu conta do recado nesses períodos. E também não tem como não falar do Claudinei, né? A gente cobrava algumas mudanças, e realmente não tá perfeito, né? Não é porque foi campeão que o time tá perfeito, mas tem que se elogiar a mudança de postura dele, a padronização que o time tem, eu acho que isso é um bom início para a Série B. O time não tomar muitos gols é muito importante também. A gente viu a Chapecoense ano passado, uma média de gols baixíssima, sofrida, né? Era um time que fazia muitos gols, mas também tomava poucos. Isso é muito importante para a Série B, não estou falando que o Avaí vai ser campeão, pode mudar daqui para frente, pode mudar algumas peças, mas é importante ter esse padrão e esses bons números, né? Logicamente, é outra competição e tem que se manter esses valores. Eu queria destacar também que o Avaí venceu quase todos os times, se não me engano, venceu 9 adversários, né? Muita gente falando que era um campeonato fraco, pode não ter sido dos melhores campeonatos, mas o Avaí venceu o Joinville, venceu o Criciúma, venceu o Figueirense, que o torcedor do Figueirense está falando que tentando menosprezar alguns, não são todos, venceu o Figueirense, venceu o Chapecoense, venceu o Brusque, venceu quase todo mundo. Eu acho que só o Marcílio Dias e o Concórdia que o Avaí não venceu, lembrando de cabeça assim. Então, o Avaí foi melhor nas finais, cresceu na hora certa, então acho que esse título, mais uma vez, é muito merecido pro Avaí. Eu acho que é isso. Sobre a partida, assim, fiquei feliz do que eu vi pro Avaí. Era o que a gente sempre falava, que o Henrique sempre apertava na tecla, que quando precisava o time iria melhorar sua motivação, ia melhorar o desempenho. Melhorou o desempenho, eu estava com um pouquinho para trás, melhorou. E podemos também destacar o jogo contra o Cascavel, que o Avaí parece que deu a virada de chave, assim, que o time entendeu um pouquinho melhor um estilo de jogar. A partir dali o time cresceu bastante. Ô Luan, até a gente comentou muito sobre o campeão, eu também trouxe muito isso durante toda a competição, achei o Campeonato Catarinense muito fraco tecnicamente, talvez um dos mais fracos dos últimos anos, a gente fala de investimento e várias outras coisas aí, mas isso não tira, por exemplo, o campeonato foi fraco, ok, mesmo no campeonato fraco, o time foi lá e venceu, ok, os outros foram mais fracos. Tem que avisar a rapaziada, hein? Pois é, mas é um pensamento que é um pensamento que não é tão inteligente, né? Se parar a pensar, não é um pensamento inteligente. O campeonato é fraco? Foi fraco. Foi um dos mais fracos de todos os tempos? Não, todos os tempos é muito, muito longo, né? Mas nos últimos 15 anos, foi fraco. Agora, isso não tira o mérito do Avaí, num campeonato fraco, conseguir ser o melhor entre os fracos, mais fracos. Então, é mais ou menos isso, né? O time foi bom. Né? Tipo, exatamente. Exatamente. Isso. Eu tô falando, a gente tem que avaliar assim. Não tô dizendo que o time tá pronto, até a gente brincou hoje no grupo, porque o Low Sport fez um levantamento lá e indicou, analisando, acho que fomento financeiro, estádio, a motivação, retrospecto, indicou o Avaí como favorito ao título, assim, né? Na projeção, o Avaí fez, acho que 40 pontos e era ali o primeiro colocado. Logicamente que não vejo nessa situação, mas o time também não tá como estava no passado. No passado o Avaí era favorito porque tinha nomes, não é porque tinha um esquema de jogo, não é porque estava enfrentando bem os adversários. Mas Luan, desculpa, perdão de cortar, mas assim, não é um time tão diferente do ano passado. Não é um time tão diferente assim. Exato, concordo plenamente contigo. Padrão de jogo, o que parecia não ter o ano passado, muitas vezes a gente falava aqui que o time parecia estar um pouco bagunçado, que não sabia o que fazer. Não é o que aconteceu, principalmente nos últimos 4 a 6 jogos que o Avaí jogou no Campeonato Catarinense. Como tu bem falou, depois daquela virada de chave contra o Cascavel, o time melhora, o time começa a apresentar um pouco mais de padrão de jogo. Agora, que é necessário ter um bom investimento em contratação para o Avaí, precisa. Porque é o seguinte, o Avaí demonstra uma zaga acima de 30 anos de média, praticamente, o alemão talvez é o mais novo, né? E propicia a lesão, né? A gente já viu que o Betão infelizmente se machucou, né? E aí começa a descer o sarrafo ali, porque sai o alemão, vai entrar o Alan Costa, ok, o Alan Costa tá voltando também de lesão, mas aí o outro zagueiro do Avaí, o Rafael, né? Falou, né? Rafael Pereira.
Rafael Uhum. Pereira, faltou o segundo E nome. tem um Também galeguinho 36. da base também que está sendo muito bem O falado. Arthur O Luan pode Chaves. até falar o nome dele. Arthur Chaves. Arthur Chaves. É, Jogou na Copa Sub-20. Eu gostei bastante quando eu vi. Os dois zagueiros da Sub-20 ótimo. são muito bons. Isso, mas aí tu vai botar eles numa fogueira de Série B? É É isso que a gente complicado. falava, Tem que Assim, pensando no jogar, estadual, né? né? não, eu concordo que tem que O- jogar. Não tô dizendo que ele não tem que jogar, mas o problema é que assim, esses garotos não foram testados no Catarinense, onde era o lugar para testar eles. E aí, esses jogadores mais experientes que venceram o título porque são experientes, porque a garotada da Chape, na hora que precisou, sumiu, desapareceu. E Aham. aí, talvez quando começar a subir o sarrafo, jogar fora de casa, né, Concordo. não ter torcida, ok, fica um pouco mais fácil. Mas E a ainda assim, maratona também, né, Alan? claro, São sem 38 dúvida. jogos mais a Copa do Brasil, que o Avaí vai jogar no mínimo mais 2 vezes contra o Atlético Paranaense. São 40 É, jogos até O... novembro. porque Sobre o... tem algumas paradas no meio do caminho ali, por causa de seleção brasileira, que às vezes pega também uma parada de Série B, dependendo de como for a semana. É bem apertado, fala, Luan. Sobre o Arthur, se eu não me engano, o Arthur tá bastante tempo no Avaí, assim, se eu não estou enganado, ele tá desde novinho, eu já vi umas fotos dele bem novo no Avaí, é um zagueiro de uma boa estatura. Ele jogou uma vez pelo time profissional lá em Birama contra o Metropolitano, o Lanterna, ele entrou de volante. Aí, assim, fica difícil de testar, ele tava meio assim, meio, sei lá, não me fugiu o termo certo, mas jogando como zagueiro, Meio de na posição escanteio. dele foi muito bem. Oi? Meio de escanteio? Não, não era meio perdido assim, mas pô, o cara é zagueiro a Que vida toda, daí seja, né? coloca ele de Se volante ele assim não porque treina, se ele precisou. não treina como volante, aí ele Ah, vai sim. ficar meio Não sei perdido, dizer, né, né, na mas posição. eu acho que é um jogador que o Avaí pode apostar. Tem vários bons nomes no Sub-20, até a gente não comentou muito sobre isso. Aham. O Avaí eliminou o Palmeiras, né? Um dos últimos dos grandes times no Brasil de investimento, eliminou o Palmeiras. E o Tucão, inclusive, jogando passado, fez gol nas 2 partidas. Mas voltando na zaga, o Avaí também tem um Zé Marcos, que é um zagueiro que não é tão novo assim, deve ter uns 23, 24 anos, canhoto, que jogou ano passado já. Lembro de um clássico que ele jogou, que ele fez uma jogada, não vou dizer jogada de gol, mas no clássico no Scarpelli ele cabeceou pro Sidão, defendeu pro gol do Jonathan. E é um zagueiro canhoto, novo, tem uma boa bola aérea. Eu achei que ele poderia ser mais aproveitado, né? Não sei, acho que ele tá voltando de lesão. Até numa entrevista recente do Marquinhos, o Marquinhos comentou sobre isso. Então, eu concordo, tem que testar alguns jogadores. Não adianta testar um jogador de 30 anos que está lá no elenco, assim, testar ali por testar. Bota gurizada, a gente sempre defendeu isso, né? Então, a gente tá chovendo numa olhada aqui. Ô, Luan, outro jogador que deve estar voltando é o Rômulo. O Rômulo está saindo lá do Verdade, eu até seu time anotei aqui. no mundo árabe e está voltando, então provavelmente vai reforçar o Avaí. A gente já tinha falado isso, acho que no Clássico Debate faz umas 2 semanas, uma entrevista que o Marco Aurélio Cunha deu ao grupo VEG Sports, ele já tinha adiantado que provavelmente o Rômulo voltaria. Então quem acompanha o Clássico Debate já sabe há 2 semanas que o Rômulo estaria de volta ao Avaí para disputar a Série B. E outra situação, não sei se vocês acompanharam ontem, aliás, até mesmo para destacar, a única emissora de rádio que esteve na Arena Condá com um repórter, enfim, com um representante, foi a Guarujá. E o Christian de Los Santos, repórter, aproveitou, deitou e rolou, né? Entrevistou todo mundo no final do jogo, entrevistou o jogador, treinador, preparador físico, Marquinhos, presidente, todo mundo. E um dos entrevistados foi o Alan Costa. Já que a gente estava falando aí da zaga, o Alan Costa confirmou que recebeu uma proposta do CRB. Ele já tinha atuado pelo CSA, foi levado na época pelo Argel. O Argel, acho que todos os times que passou levou ele, e levou o Alan Costa para o CSA. E aí chegou lá, recebeu uma proposta, mas ele falou o seguinte: olha, eu tenho um contrato de 3 anos com o Avaí, realmente eu recebi essa proposta do CRB, a minha vontade é continuar no Avaí, até porque, como a gente falou ainda há pouco, a zaga do Avaí é uma zaga já de bastante idade, até o Betão 37, o Alemão 30, e tem o Rafael, que já é também um dos substitutos, também já tem 35, 36, então é grande a probabilidade do Alan Costa aí se firmar ou não como titular, ou pelo menos como um dos jogadores da função nesse time do Avaí na Série B. Até porque
O Avaí tem como lateral direito o Edilson e o reserva da posição, o Diego Renan também joga ali, às vezes pode ser o Alemão. Então, acho que eu acredito que o Alan Costa vai disputar bastante jogos, se não for titular, vai disputar bastante jogos no Avaí nessa Série B, e aí também tem essa situação de já estar em Florianópolis, já conhecer a casa, de ter uma visibilidade, uma probabilidade de subir, porque o Avaí tem uma probabilidade de subir, na minha opinião, maior que o CRB. Então, o Alan Costa aí confirmou que recebeu essa proposta, falou do seu contrato de 3 anos e deve ficar. Aliás, isso a gente tweetou na tarde dessa quinta-feira aí no Twitter do Clássico Debate, e quem quiser acompanhar nossas redes sociais, aí a gente está bastante ativo e bastante atuante, trazendo todas as informações Figueirense, Avaí, e trazendo também, Alan, Lucas e Luan, as informações do Atlético Catarinense. Tô até com a camisa aqui, ó. 2 campeões catarinenses, né? Atlético Catarinense. Fala, Lucas, fala. Não, só um parênteses, um complemento ali em relação à zaga do Avaí. Como o Henrique comentou, ele recebeu a proposta e aparentemente sentou em cima do contrato, vamos colocar assim, né, que ofereceram para ele, não foi, ninguém botou a arma na cabeça de ninguém, mas o que eu entendo sobre o perfil do elenco para a zaga do Avaí é que todos eles ali são todos acima de 30, né? O mais jovem acho que é o Alemão, que tem entre isso, o Alan Costa também tem 29 e 30, e o restante tem mais de 35. Talvez aí, para a composição de elenco para uma Série B, precisaria de um zagueiro um pouco mais jovem, um pouco mais rápido, que não necessariamente os da base. Né? Ô Lucas, na nossa live de terça-feira, só interrompendo mais uma vez, eu fiz um apanhado sobre a idade dos jogadores de defesa, os titulares do Avaí, né? Então, só para a gente relembrar, quem não acompanhou a nossa live de terça-feira no Instagram, o Gladson, o goleiro, tem 38 anos, o Alemão é o mais jovem, tem 30, o Betão, 37, o Edilson, lateral direito, 34, o Diego Renan tem 31 anos e o Bruno Silva tem 34 anos. Então, aí é para a gente ver que o setor defensivo do Avaí tem uma idade bastante elevada. Complementando também, o Avaí tem um lateral direito, não sei se dizer se é reserva, o Yuri também já deve estar beirando os 30, o Yuri, que não é um jogador de tanto destaque assim, também está beirando os 30. Lateral esquerdo, João Lucas, também está beirando os 30. Dupla de zaga reserva, como a gente já falou, Alan Costa, Rafael Pereira, então é um time bem experiente, vamos dizer assim, né? O Lucas Figueiredo, que é o goleiro reserva, também já deve ter 30, então... A experiência para a Série B é sensacional, ninguém está dizendo que é ruim. Ano passado... O problema é que a parte física, uma hora, vai começar a dar sinais de desgaste, que é natural, e aí esse que é o problema. Porque se perder 2 zagueiros, por exemplo, já começa a complicar ali para compor o sistema defensivo. Então, trazer jogadores pontuais mais jovens para ir devagarzinho entrando e flutuando, girando o elenco, o Avaí não tem como girar muito o seu elenco. Tirar 3, 4 jogadores, botar 3, 4 reservas e conseguir ainda manter o mesmo parâmetro de jogo. Eu não vejo hoje com qualidade para... Também não foi testado também. Também não teve tempo e não testou. Só complementando ali que o Henrique falou sobre o Rômulo, né? O Batistotti também hoje, como sempre, deu uma entrevista, marcou no esporte, né? Torcedor havaiano, torcedor em geral, quando seu time ganha, vê tudo quanto é, né? Eu vi o da VEG, que o Henrique também gosta bastante, vi o da Rádio Avaí, quero ver o da Guarujá ainda, vi o Marcou no Esporte, vou ver todos os programas possíveis, assim, sobre futebol da capital. E o Rômulo, ele tá jogando lá acho que é no Emirados Árabes, se não me engano, na região ali do Oriente Médio, e ele tem ele tá emprestado e ele tem o empréstimo tem um valor de compra definido, assim, aí o time que ele está jogando tem até, acho que dia 1º de junho para definir se a compra ou não. É opção de compra, né? Opção de compra, exatamente, faltou o termo. E então ele pode estar retornando ao Avaí, que vai chegar para ser o melhor atacante do Avaí, né? O Rômulo, o pessoal critica, o pessoal fala, mas ele vai e volta para ser o melhor atacante do Avaí. Logicamente, não é brilhante, é melhor do que muitos jogadores que jogaram por aqui, mas é um cara que ele vai fazer gol, ele fez gol no Flamengo, vai fazer gol decisivo, eu tava vendo esse jogo hoje, vai Flamengo, vai fazer gol na Série A, vai fazer gol na Série B, não é brilhante, mas vai ajudar o Avaí, né? E vai ser o melhor jogador como sempre. É isso aí, seria o melhor reforço, né? Digamos assim, se realmente voltar. Ainda há a possibilidade de opção de compra, mas já há um entendimento ali junto com a direção do time árabe que não há uma vontade assim de exercer
essa opção de compra, então a partir do dia 1º ele já estaria apto a ser reintegrado ao Avaí, inclusive já houve a pré-orientação de que ele retorne aos treinos o mais breve possível, né? Apesar que isso ainda teria uma parte nebulosa, ele não poderia treinar dentro do Avaí ainda com contrato lá, tal, mas com certeza, né, treina ali no lado, treina no Fair Play ali do lado, dá um jeito, né, mas sem dúvida é o melhor reforço que o Avaí pode ter nesse momento, mas eu continuo dizendo, precisa mais para se efetivar realmente com um time candidato ao acesso. Fala, Luan, assim, trazer jogador para ser titular, né? Trazer jogador para jogar, não é jogador de 30 anos para ficar encostado no elenco, né? Se for para trazer um jogador para ficar mais encostado, tem que ser um novo. Não vai trazer um jogador destaque do Campeonato Catarinense de 35 anos que nunca jogou, nunca disputou. Pode dar certo, é uma em a cada não sei quantas mil. Tem que se trazer um jogador para ser titular. Não adianta gastar mais onde não tem, para trazer um monte de reforço como uma vez sempre faz. Fala, Henrique. Essa situação aí que o Luan falou é muito interessante, porque a gente fala, tem que contratar, mas o dinheiro da onde? A gente viu recentemente aí o Avaí sofrer grandes, não derrotas, porque os processos ainda não foram julgados, enfim, do Rildo e do Adrian, 2 jogadores experientes foram contratados, etc e tal, cada um ganhando uma Babilônia de dinheiro. O Rildo, se não me engano, era 70 mil, o Adrian também 60 e poucos mil, e estão botando o Avaí na justiça, ambos pedindo mais de R$1,5 milhão. Então a gente falava aí da saída de um ou outro jogador, a gente já está falando isso já faz tempo. Eu acredito sinceramente que o Avaí, diferentemente do Figueirense, se for contratar um, tem que tirar outro, porque são jogadores caros. A gente está vendo a questão, não é porque o Avaí ganhou o título agora que está tudo certo, que a casa está arrumada, até porque eu acho que não tem uma premiação em dinheiro, e se tiver não é grandes coisas, do campeonato catarinense. Então tem que ficar esperto, não adianta inchar o elenco, gastar o que não tem, porque a gente já viu esse filme e está vendo aí o Avaí sofrer esses revés, aí no caso do Rildo, e no caso também aí do Adrian, e provavelmente outros jogadores. E outra situação também, que a gente pode até já passar um pouquinho para frente, essa questão do Avaí, que o Luan e o Lucas falarem bastante sobre o Claudinei também. Ontem, na entrevista, quando eu citei essa parte do Alan Costa, ele disse o seguinte: agora nós temos um treinador, nós temos um comandante, o antecessor não... Eu não sei exatamente as palavras, mas ele deixou a entender que o Geninho não tinha assim uma aceitação total do elenco, sabe? Ele elogiou bastante o Claudinei e comparou com o antecessor, não citou nem o nome, mas ele deixou bem claro que o Geninho não fez o time e o elenco um mandava, sabe? E outro não mandava, mais ou menos por aí. Um conseguia mandar e o outro não conseguia muito mandar. Até quando falaram do Bruno Silva também, acho que foi o Marquinhos que essa semana também esteve nos programas esportivos da cidade e falou também, o Bruno Silva fez uma coisa, outra errada, e aí o Geninho optou por afastou, e aí não trouxe, não reintegrou, não buscou conversar, enfim. Tanto é que o Bruno Silva voltou com o Claudinei e hoje, acho que o Luan pode confirmar, hoje é o melhor jogador do Avaí. Sim. E até a gente falar bastante disso. Quando tu contrata o Geninho, tu quer um técnico estrategista, um técnico que vai dar alguma coisa, ou é um cara mais de vestiário, mais de comando de grupo, assim? Se ele... Que técnica, assim, de treinamento, o Claudinei, na minha opinião, é superior ao Geninho. Aí, se ele não consegue coordenar esse grupo, a grande qualidade dele não funcionava aí. E, inclusive, aquela qualidade de seu paizão, aquela coisa toda, exatamente, de aglutinar o grupo a favor dele, não funcionou. Exatamente. Então aí não adianta muita coisa. O próprio Marquinhos falou assim, talvez se o Claudinei tivesse vindo antes, o Avaí poderia ter subido e tal. Mas são coisas que a gente... só quem tá lá dentro aquele amor com o Geninho, que nunca vi durar tanto, era uma paixão enlouquecida, que nunca vi o cara fazer qualquer coisa, não, ele vai continuar até ficar completamente insustentável. Não que o Claudinei seja, assim, o melhor treinador do Brasil. Sim, não é isso também. Tem muitas falhas,
durante os jogos a gente acaba acompanhando e fazendo nossa resenha no nosso grupo do WhatsApp, e qualquer substituição fala, poxa, não, calma aí. E até que conseguiu acertar as duas, né? Por enquanto, duas ele consegue acertar. Ele tem 5, né? Duas ele acerta, né? Que é o Vinícius Leite e o Renato, né? Ele erra 3, acerta 2 e arruma o time, né? Tá tudo sob controle, ele sabe o que ele tá fazendo, é mais ou menos por aí. É que o Claudinei, ele tem um pouco de... Tem parte da torcida que não gosta muito dele, assim, então acho que a gente tem que valorizar as coisas que ele faz boas, assim, né? A gente tem que dar o crédito para ele também. Reinventou seu futebol, como a gente já falou, era um time reativo, agora é um time que joga mais para cima. Então a gente tem que valorizar também, lógico, a gente não como tu também citou, não é o melhor treinador do mundo, mas olha, dos que passaram aqui ultimamente, é o que dá mais resultado do que a gente vê dentro de campo, assim, é um time com um padrão de jogo. O Claudinei organiza o time, isso a gente pode ter. Ele erra bastante, erra e tal. Outro destaque também, uma diferença dele com o Geninho, eu vejo bastante ele defendendo seus jogadores nas coletivas, assim. Eu acompanho em quase todas as coletivas, ele defende bastante o jogador. O pessoal fala do Valdívia, ele vai e defende, Júnior Dutra e tal. Ele tenta organizar isso internamente. O Geninho, algumas vezes, falava na coletiva também, já não era um pouco mais agressivo nesse sentido. É, isso aí. A gente no próximo programa, no programa 58, vai fazer um especial fazendo uma projeção dos campeonatos brasileiros, né? De Série A, Série B e Série C. Então, os nossos colegas aqui do Clássico Debate vão palpitar aí os 4 melhores de cada série e os 4 rebaixados de cada série, né? Das 3 primeiras divisões. Então, você fica atento para o nosso programa semana que vem, que a gente vai ter mais Momento Avaí, e aí vamos ver se o Luan confia no seu time e vai botar o seu time para subir de divisão. Esse vai ser no nosso próximo episódio. Vamos passar agora para o nosso Momento Figueirense. No final do programa a gente faz mais um giro, faz mais um apanhado sobre o Avaí também. Falar um pouquinho do Figueirense, Lucas, porque o time está contratando. Não podemos dizer que o time está parado, longe disso. Jogadores saíram, jogadores entraram, e aí eu queria que tu fizesse um rescaldo pra gente desses últimos acontecimentos, para deixar o torcedor mais ciente de quem saiu do time e não vai jogar a Série C pelo Alvinegro, e aqueles que chegaram, e chegou bastante gente desde o nosso último programa, quando a gente comentou aqui da chegada do Roberto. Perfeito, Alan. Em relação às saídas e chegadas aí do elenco do Figueirense, eu imagino aí que o saldo seja positivo, né? Até porque tínhamos um elenco bastante, vamos colocar assim, experimental, vamos assim dizer, e realmente não deu liga, né? No campo nós ficamos em nono, né, no Campeonato Catarinense, e houveram mudanças, né, mudanças importantes, então saídas assim de relevância, vamos colocar. O lateral Christian, né, que tinha começado como titular, não vai deixar saudade. O nosso glorioso Blaise, o Heitor do Scarpelli, também não vai deixar saudade. E hoje nós tivemos 3 jogadores que jogaram bastante, né? Que tiveram seus empréstimos devolvidos para os seus clubes de origem, que é o Felipe Gregório, zagueiro, o setor que acho que teve mais problemas individual e coletivamente, foi a defesa do Figueirense. O Meia Marlon, que não aconteceu, até fez um campeonato relevante, mediano para relevante na Juventus ano passado. E também o atacante Gabriel, que veio do Indem de Lages e fez um gol apenas. Eu até pensei que ele pudesse ter um tipo mais de chance, mas não foi. O Davi Cunha tinha saído, né, tinha sido emprestado para o Red Bull, e basicamente são essas as principais saídas do Figueirense, né? Chegou alguns jogadores importantes, né? O principal deles, com certeza, é o atacante Roberto, que a gente já falou aqui na semana passada. É experiente, não é mais aquele Caio, como era quando jogou no Avaí, principalmente no Curitiba, com mais velocidade, mas ainda assim acredito que vai adicionar esse ataque. André Clodo, lateral direito, Edson Henrique, revelado aqui pela nossa base, rodou o mundo. Também um zagueiro que eu pensava se tivesse um futuro melhor do que apresentou na carreira. O Raino, zagueiro do Red Bull, que eu realmente não conhecia, nunca tinha ouvido falar. O Denner também, outro jogador que veio da nossa base, rodou também aí até pelo Japão, mas
principalmente para o clube de Série D, interior de São Paulo. Guilherme Garret, que veio do 15 de Piracicaba e não fez nenhum gol esse ano. O Diego Tavares, que eu acho que talvez dentro de campo seja que tenha mais condição de ajudar. Eu vi alguns jogos dele no Sampaio Corrêa. Claro, não foi a campanha completa, mas eu entendo que pudesse ajudar ele pelo externo, pela direita. E o Bruno Paraíba, que fez 3 gols no Gauchão esse ano. Então essas são as principais, na média de todas as contratações aí do elenco. E aí eu queria alinhar com vocês, aí, debater um pouco, Henrique e Alan, principalmente, que acompanham mais o elenco figueirense. O que vocês entendem que precisa chegar mais jogadores, ou algum complemento a essas mudanças, ou o clube fechou por aqui, né? Eu elenquei a necessidade de um zagueiro para compor o elenco, até porque o Figueirense tem 4 zagueiros hoje apenas, um deles sendo o Paulo Ricardo, e um meia, que eu acho que trouxe esse Guilherme Garret, que, enfim, 28 anos e nunca teve nada relevante na carreira. Eu acredito que um meia mais ofensivo ali seja interessante, assim como um zagueiro, para ou titularidade junto com a Edson Henrique, ou pelo menos aí essa briga de posição. Mas, somando entre mortos e feridos, eu acredito aí que o Figueirense melhorou relativamente bem, né, em relação ao Catarinense. Não poderia ser diferente, dado aí a fragilidade do elenco na primeira competição do ano. Vou passar a bola pro Henrique para começar o comentário, logo em seguida também faço as minhas considerações. Fala, Henrique. Cara, a gente tem que ver 2 situações, tá? O Figueirense está trazendo o Edson Henrique, zagueiro, revelado aqui no Scarpelli, já foi em 2005, nós estamos em 2021, tá? Está trazendo outro zagueiro também chamado Heine, que veio da Ferroviária. Pelo que foi informado, ele está sem jogar desde março de 2020. Nós estamos praticamente em junho de 2021. O Edson Henrique também não joga desde o ano passado. E aí saiu hoje o Felipe Gregório, que era titular, não era um espetáculo, mas era o melhor zagueiro que tínhamos. Saiu aí no começo do mês, saiu o Matheus, que veio dos Estados Unidos, tal, começou meio devagar, tal, depois já estava sendo titular. Hoje nós temos o Paulo Ricardo, como o Lucas bem falou, e temos o Otávio, que é um jogador da base, e 2 zagueiros aí que estão 1 ano sem jogar. Então essa situação me preocupa bastante. E outra coisa que me preocupa também, Alan e amigos do Clássico Debate, é o fato de que o Jorginho recebeu esses jogadores provavelmente por agora. Eu acredito que esses jogadores não estejam aí há 10, 15 dias. Então, o que eu vou falar do trabalho do Jorginho, que recebeu e está recebendo jogadores agora nessa última semana para chegar, para juntar todo mundo, fazer um time novo, porque o Figueirense está trocando os pneus com o carro andando, né? Que nesse meio tempo aí saíram 10 jogadores e chegaram 8. Então, o que eu posso falar e esperar do Figueirense sem tempo de treinamento, sem questão de entrosamento? Pode ser que dê certo, espero que dê certo. São jogadores aí desconhecidos ou então que estão há muito tempo sem atuar. É tudo uma incógnita, entende? É óbvio que o Figueirense precisava trocar o elenco, está trocando. Tem jogadores aí que, teoricamente, vão ser muito, 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 muito acima dos que saíram. E de todos que saíram, o único que eu sinto, que eu possa sentir falta é o Felipe Gregório. Mas ninguém acrescentou em nada. Mas é questão de esperar para ver, né? O Figueirense tem uma estrutura, não sei se vai jogar, acredito que vai jogar ali com 3 volantes. O Fabrício, o Alê Santos e o Kevin, que são os melhores jogadores do time, jogar mais fechado, até para proteger a defesa. Mas eu não espero nada muito interessante do Figueirense. Como disse o Lucas, acho que o Figueirense precisa de, no mínimo, mais 2 zagueiros. Fala-se aí, a gente cogitou o Rafael Lima, que está treinando no Guarani da Palhoça para manter a forma. Foi falado aí no Guilherme Teixeira, que também agora acabou indo para a Série B do Campeonato Brasileiro, enfim. Mas o Figueirense precisa de novos jogadores, principalmente novos zagueiros, até porque trouxe aí 3, 4 atacantes, trouxe um meia, e o setor defensivo é que preocupa, porque está trocando basicamente toda a estrutura, está deixando um jogador ali de menos de 20 anos, que é cria da base, bem magrinho, bem fininho, ali que é o Otávio, e está trazendo e apostando em 2 jogadores, que é o Edson Henrique e o Heine, né, que a gente não são incógnitas, e o Paulo Ricardo, que a gente já viu que não tem condições nenhuma de jogar na defesa do Figueirense.
Concordo contigo. Também tem o Ítalo, né, que também tá por aí ainda. Talvez vai cumprir apenas elenco, não sei se tem vaga então, nessa zaga. Alan, quando eu falei Otávio, então tu leia Ítalo, então. Então beleza. Então resolvemos. Que jogou aí na defesa. Não, Assim. Não me sou parecido. Isso. Então é Ítalo mesmo. Não tem problema, tá tudo certo. Até porque a gente vai trocando tanto jogador que a gente perde um pouco a identidade de saber quem é quem. Chega um momento que a gente não lembra mais quem é quem de tanto que troca, né? Isso vale para Avaí, vale para Figueirense também. Antigamente a gente tinha jogadores que ficavam 3, 4 anos no clube. Agora, cada vez menos. A gente tem um elenco deficitário ainda, né? Já começa pelo gol, né? Que a gente tem a possibilidade de ter um bom goleiro ali, só que ainda muito jovem, né? Que é o Emerson Júnior, um goleiro extremamente jovem. Na reserva dele, no momento, a gente tem o Rodolfo Castro, que tem mais experiência, mas está voltando de lesão, então está completamente fora de ritmo, né? Então a gente não sabe como ele vai se comportar. E o Emerson Júnior, apesar de ter aí muita gente que gosta dele, eu tenho minhas considerações porque ele é muito jovem para jogar uma terceira divisão, onde é muita um futebol assim muito mais brucutu, digamos assim. Então talvez um goleiro com mais experiência fosse mais necessário, né? Até comentei aqui num clássico debate, talvez umas 3 semanas atrás, o nome do Sidão, que tá aqui treinando, segundo até o próprio treinador dele, tá jogando talvez na melhor condição da carreira dele, tá louco para jogar bola, então talvez fosse uma boa opção, né? Mas claro, tem a questão financeira, tem várias outras coisas atreladas a isso, mas jogador por jogador talvez fosse uma boa opção. Na linha defensiva, como bem disse o Henrique, que também como bem disse aqui o Lucas, a gente tem um setor mais carente, assim, porque a gente vai ter o Paulo Ricardo, que não tem condição de jogar na zaga, talvez num volante reserva, olha lá. E aí depois disso a gente não sabe como está chegando realmente o Edson. A gente lembra do Edson quando jogava aqui e fala, poxa, que jogador bom, mas passou-se o tempo, a gente não sabe como ele está agora. E chegando esse novo zagueiro que chegou agora, que também a gente não tem muita informação de como ele jogava. O Luan, pode comentar agora, Luan, depois eu já comento, pode falar. Não, só meter um bedelho aqui sobre o Figueirense, não somos muito de falar, porque eu também não tenho tanta propriedade assim com vocês, mas assim, indo de conta que o Henrique falou, que o Jorginho provavelmente está recebendo as peças agora, e cara, pelo desempenho, o Novo Horizontino sendo o campeão do interior, né, de São Paulo, contra a Ponte Preta, talvez esse seja, se não o jogo, mais um dos jogos mais difíceis da chave do Figueirense, né. Temos o Mirassol também, ali que os times de São Paulo geralmente são o Mirassol, o Mirassol perdeu o Muralha, provavelmente vai perder o Diego Gonçalves, então assim, o time talvez não vai chegar com esse Mirassol que jogou o Paulista, né? Uhum. Então assim, não sei se não seria, quem sabe, o jogo mais difícil dessa chave, Figueirense remontando seu elenco. Por um lado, pode ser um adversário que tu risca ali, esse aqui, ok, na campanha ali, mas por outro lado, é um adversário muito complicado, né, pro estreia esse sábado na Série C. E uma outra coisa que é importante, não é muito destaque, assim. Tu bem salientou, e assim, só que os times paulistas, eles são sempre uma incógnita em Campeonato Brasileiro, porque eles podem jogar muito bem o Paulistão, seja da primeira divisão ou da segunda divisão, como tem alguns que jogam a Série C da segunda divisão, vão voar, e aí quando vão pro Brasileiro, desmonta completamente o time. E a gente já viu isso muitos e muitos anos. Então a gente precisa analisar com muita prudência se esses times paulistas que vão de fato a campo na Série C são os times paulistas que jogaram Paulistão. Se for mais perto do que jogaram Paulistão, a situação do Figueirense é muito complicada. Se forem também times em transição e mudança, facilita um pouco mais para o Figueirense, porque dá uma equilibrada na situação. Então, acho que nas primeiras 2, 3 rodadas, que a gente vai ver todo mundo se enfrentando, vai dar para dar uma análise um pouco mais ampla e entender como está esse grupo do Figueirense. Mas
até para classificar é difícil, se a gente olhar com o pensamento do que esses times jogaram no Paulista. Se a gente equilibrar as ações, eu acho que fica meio igual para todo mundo. Fica meio jogo a jogo, assim. Cada jogo vai uma final, né? Pode mudar. Então, tem essa questão para ser analisada. Fala. Não, até porque, assim, né, se a gente levar em consideração, né, além desses times dos paulistas, todos os outros times são times Paraná da série B agora. O Criciúma também é um time tradicional, um grupo bem difícil para o Figueirense mesmo, né? Temos também a maioria paulista, o São José e o Ipiranga. Ipiranga, se não me engano, quase subiu ano passado, né? Logicamente, deve Ipiranga do mesmo time do ano passado. O São José fez o campeonato bem mediano ali, mas o São José tem um gramado sintético, né? O São José joga lá no estádio, que eu esqueci o nome, Passo da Areia. Passo da Areia. Tem um gramado sintético. Aqui é um gramado sintético, acho que, pelo que eles falam, mais sintético mesmo, não é que nem o do Atlético Paranaense. É um gramado old school sintético, assim, né? Aquele quando cai, tira pele fora da gente. É aquele tipo do Barroso, assim. Isso, é um gramado que facilita a vida deles, porém, os jogadores hoje já estão mais ligados nessa questão do gramado sintético. Não é mais uma novidade assim tão absurda que faça com que eles se tornem franco favoritos, né? Eu acho um grupo bem complicado, a gente vai comentar bastante disso no nosso próximo programa. E a das contratações, para finalizar da minha análise de contratações, eu acho que ainda é necessário que venha mais um meia, né? A gente tira o Marlon, querendo ou não é nada um grande jogador assim, mais um jogador que vinha já entendendo aquele meio campo. A gente sabe que essa saída de bola com os três volantes, com o Alê, né, o Kevin e o Fabrício Bigode, mexe por enquanto. Os três são os titulares absolutos. E aí precisa desse meio armador, que precisa ter um pouquinho mais de qualidade. Esse meio armador, por enquanto ainda não tem, né, com qualidade. Fala, Lucas. Não, só em relação a pensar na montagem de time, né? Ele fez uma linha ali com o Alessandro, o Brenner, o Fabrício e o Kevin, e eu imagino talvez ele possa complementar pela direita esse Diego Tavares. O Diego Tavares, ele fez 4 gols no Paulista, pelo São Bento, rebaixado do São Bento, então acho que não foi de todo ruim. E ele poderia abrir o Brenner pela esquerda, fazer um 4-1-4-1, um jogo mais direto, com saída rápida e ser uma alternativa. A gente pode pensar muita coisa, o time do Figueirense está muito em aberto. Né? Tá muito em aberto. A gente até comentou, né, Lucas, também a possibilidade de jogar o André Krobel como lateral e avançar, talvez numa linha dupla, avançando com o Henrique, com o Everton Santos. Também é uma coisa que fica aberto. O Henrique Santos não joga no futebol. Já se aposentou faz alguns anos já. Não, jogo, sim. Só... Festa da aposentadoria foi onde a gente faz. O Henrique tá com um problema de conexão lá, você viu que ele saiu, voltou, tá com um problema de conexão, tá tentando ficar conosco aqui, mas acabou caindo. Já restabelecido, daqui a pouco ele restabelece o sinal dele também. Mas a gente tem um time que, como bem falou o Lucas, é um time que é uma salada por enquanto. A gente não consegue bater o martelo 100% e falar, não, esses são os 11 titulares do Figueirense. Não tem esse time. Vamos ver. Vai ser uma surpresa. Eu estou ansioso para esse primeiro jogo. Eu quero ver como é que esse time vai entrar em campo, porque eu estou curioso para entender como que ele vai jogar a primeira partida do. Voltamos, tivemos uma pequena queda de sinal por causa de uma coisa chamada internet. O home office tem esse problema, né? Aí cada um na sua casa, mas quando a internet resolve não ajudar, não adianta tá cada um na sua casa que o negócio cai tudo mesmo. Então, por isso que a gente teve esse corte aí, voltamos, e eu vinha falando da minha curiosidade desse primeiro 11 titular que vai ter o Figueirense quando enfrentar a equipe do Novo Horizontino, que, como bem disse o Luan, e é bom falar, é um dos times mais fortes da competição, sim, mas a gente não sabe como esses times paulistas
vão chegar para a competição, que a gente falava antes de a gente cair. Não o Figueirense também caiu, mas a nossa live também tem caído. E isso vamos ver. As primeiras 3 rodadas eu acho que são bem interessantes para serem analisados como esses times paulistas vão jogar e como, né, tanto o Figueirense quanto o Criciúma, quanto o Zequinha, o São José, quanto o Ipiranga também vão enfrentar, porque praticamente é um batalhão de time de São Paulo contra Figueirense, Criciúma, o São José, o Zequinha e o Ipiranga. E o Paraná. Paraná, esqueci do Paraná. Paraná que conseguiu se classificar para a segunda fase e perdeu pro Atlético Paranaense, que o goleiro, parabéns, fez uma jogada linda, parabéns ao goleiro do Paraná Clube, merece não só palmas, como o Tocantins inteiro para ele. Não, tu não vai me defender que o cara devolveu a bola. Pelo amor de Deus. Pega com a mão, cara. Pega com a mão, mas não tenta chutar cara, em cima. A bola com efeito pro goleiro, clicando na direção do gol, você faz isso, cara. Não, ele errou, eu sei que não, mas aí. Acho que tu defendeu o goleiro. Não, eu sou goleiro, eu defendo os goleiros sempre, mas nessa, amigão, se a bola tá ruim, pega com a mão. Pronto. Pega com a mão e resolve. Recua rasteiro, cara. Por que ele deu aquele balão, cara? Era só dominar a bola, mas domina e recua. Tudo bem. Esse é um adversário do Avaí, do Figueirense. Bruno Graça, tomara né? Que Criciúma, do Grêmio também. Tomara que jogue dessa mesma maneira contra o Figueirense, vai ser bem legal, vai ajudar o time do Figueirense se o Paraná jogar assim. Então é um grupo bem cheio de alternativas, bem bagunçado, que no nosso próximo programa, no nosso programa 58, a gente vai ter aí os palpites, né, dos 4 primeiros do Brasileiro, os 4 últimos do Brasileiro, os 4 primeiros da Série A, da Série B também, e aí da Série C, basicamente os 2 últimos de cada grupo, que os grupos são separados, então os 2 últimos de cada grupo caem, e aí já os 4 primeiros pode ser, né, de um grupo só. Não pode não, porque eles se enfrentam, né? Vamos ver se o pessoal tá ligado em tabela para escolher. Obrigatoriamente tem que ser 2 de um, 2 de outro, porque eles vão se enfrentar. Não tem como chegar 4 na final de um grupo só. Ô Lucas, para a gente finalizar nosso momento Figueirense de hoje, você comentou aí num parâmetro que acha positivo, tá mais positivo do que negativo, essas novas contratações aí que chegaram. Contratação é nova, né? Contratação velha não existe. Essas contratações que chegaram para o Figueirense. E é esse o caminho, na sua opinião, mais um zagueiro, mais um meia e mais um zagueiro ali para compor esse elenco? Eu acho que é por aí. Claro que se a gente for pegar ponto a ponto, vai achar mais deficiência, mas dado também a dificuldade financeira, o que pode ser feito, mas eu acho que já está muito mais positivo do que o elenco frágil aí do catarinense, né? Mas um zagueiro realmente mais ainda importante que o meia, mas vejo que com essas 2 peças chegarem para jogar, para que realmente adicionem ao elenco, pode dar samba. Eu já falei no último Clássico Debate, eu sei que é meio complicado um alvinegro estar muito otimista com o time, eu não estou muito otimista, mas eu vejo que existem alguns valores que podem ser interessantes, jovens que têm alguma qualidade, o Denner eu gosto do Kevin, eu gosto do Alessandro, eu acho que com alguns aí complementos, se chegarem para jogar e efetivarem realmente, eu acho que pode dar samba, mas é um grupo muito pesado, é um grupo que não tem o chamado bônus game, que é aquele time que, vamos jogar em casa, vamos ganhar, eu não vejo. Inclusive, eu vejo o Figueirense, claro que vai ter muita alteração, mas o Figueirense, pelo que mostrou até agora, é um dos mais frágeis desse grupo, estaria na metade baixa, se for pensar no desempenho estadual, mas como você comentou, o elenco dos times paulistas normalmente eles têm muitas mudanças e geralmente não é para melhor, porque a renda do Campeonato Paulista é muito maior, né? Então, o Mirassol eu já vi, a gente comentou que saiu o Muralha, vai sair o Diego Gonçalves, já vi que saiu mais 2, o Daniel Borges, o Moraes, já foram para clube de Série A e Série B, então é uma incógnita e são os primeiros jogos ali que vão dar uma noção maior para a gente desse cenário. É isso aí.
E a gente no próximo programa vai fazer esse palpitômetro, uma palavra bonita que eu acabei de inventar, para nossos rodada de palpites valendo uma caixa de alguma coisa, a gente não sabe se ainda do que tem dentro, né? Pode ser esse refrigerante que eu estava consumindo aqui também, é uma boa pedida. Pode ser, talvez é o nosso novo patrocinador, a gente vamos fazer umas ligações. Vocês sabem que são vocês, tá? Bebida de refrigerante não é que patrocina o Campeonato Catarinense, é uma outra. Tradicional, Florianópolis, Catarinense, tá? Combina aí, beijo. Coloca nós. Vem. Eu achei que ele estava me chamando e falou, achei que era comigo. Vamos lá, chegou o grande momento para a gente encerrar o nosso programa. Luan Silva, neste programa aqui, no 56, falou que se o Avaí fosse campeão, iria cantar para você, amante do futebol da capital catarinense. Espectador, telespectador, ouvinte, depende de todas as plataformas possíveis e imagináveis do Clássico Debate. E chegou o grande momento. O que você vai cantar nesta noite gelada de quinta-feira, quando a gente grava o nosso programa, Luan? Pois é, vocês viram que a queda foi exatamente para poder me agasalhar, né? Porque a friagem tava difícil. Tenho certeza que não quero ir com o Lucas, contigo, para quando eu começar a cantar, vocês cortarem, já deu? Não, tem certeza que vocês querem isso? Não, tu vai cantar. Tu que inventou isso, meu filho. Te vira agora. Lembrando que a primeira vez que eu falei foi fiz uma promessa, se o Gastão fizesse gol no Clássico, botava a camisa, botava o nome, falava, cumpria, agora é isso. Então, cara, eu recebi mais de 20 músicas de sugestão. A rapaziada tava querendo me cantar ferrar. As 20. Não precisa, as 20 não. A gente, vai ser 20, espera aí. Eu queria pedir desculpa ao pessoal da Urban TV, eu sei que a audiência vai cair, mas é isso, né? Então, vamos lá, chegou então. É uma das bandas mais conhecidas aqui. O Lucas estava mais na tela, se chegou aí para trás assim, falou assim, ai meu Deus. Vamos lá, senão eu vou ficar enrolando aqui, eu vou ficar rindo. Eu vou até me mutar. Eu quero fazer um fundinho aí, uma batida, para eu poder pegar um ritmo, que senão não vou conseguir nada. O cara do Lucas ali. Bom, pessoal de Florianópolis, né? A gente tem algumas bandas conhecidas que o pessoal gosta bastante. Uma delas gravou um DVD bem conhecido no YouTube ali no mercado público, né? Bem tradicional. Então vamos de Quinteto SA, né? Infelizmente o pessoal, né? Não tem até o nome deles: Edson Júnior, Dodô, Felipe, Serginho e Rafa. Desculpa, tá? É a minha interpretação, mas é que é manezinho e tal. É isso, então, assim, ó. Eu ensaiei, mas eu cheguei nessa parte eu vou travar. Oi? É um cordel ou é uma música? Vai que a gente tem que acabar o programa ainda hoje. Lá, canta comigo, vem. Não é assim, pô. Tô em casa, tô aqui na boa. Meu Deus! Sentado na varanda, só curtindo um samba. Eu não vou olhar pra vocês que eu vou ficar com vergonha. Aproveitando a vida, desfrutando o prazer. Pensamento longe, só eu e você. Tá bom. Já cantei o trechinho, tá bom, não precisa mais. Que ruim. Tocantins para Luan Silva. Quinteto SA, desculpa, tá? Desculpa, mas eu fiz essa homenagem para vocês, né? Uma linda homenagem. Tô na boa, se vocês quiserem curtir o Quinteto SA, tá? Desculpa pela minha interpretação. Sério, eu cantei umas 5 vezes durante o dia. Eu cantei o trecho mais devagar, porque eu sabia que eu não ia ter fôlego para cantar o segundo. Foi horrível, mas é isso. Promessa paga, o Avaí campeão tá valendo. Já tá pedindo. A gente vai pedir pro Quinteto SA mandar um videozinho pra gente, ensinando como canta, pra gente poder, né? Por favor, vai ajudar o Luan nas próximas oportunidades. Vamos acabar o nosso programa. Para finalizar, uma frase que é o trecho o nome de uma música dele: saudade da gente nos estádios, saudade da gente com uma vida normal e tal, que logo a gente consiga voltar a se encontrar todo mundo presencialmente, sem esses transtornos todos que estamos vivendo. É nóis. É isso aí. Até a próxima para Luan Silva. O Lucas Fagundes, até a próxima, boa noite. Até a próxima, grande Luan. Jurados dos ídolos com certeza dariam sim, né? Mas boa noite, pessoal. Parabéns ao nosso co-irmão, né? Com mais um título. Temos que ser justos, foi o melhor time. É isso, pessoal. Torcer para o Figueirense fazer uma boa Série C, pelo menos sem sustos. E até a próxima semana para a gente debater um pouco mais aí o começo dos brasileiros. Abraço e até mais. É isso aí. Um grande abraço para Luan Silva, para Lucas Fagundes. O Henrique Santos também participou do nosso programa. Infelizmente ele caiu e não conseguiu voltar mais, mas vai estar também no nosso próximo programa. E você que acompanhou a gente durante essa última
hora aqui na Urban TV. Um grande abraço. A gente volta semana que vem com muito mais Clássico Debate. Até breve. Tchau.